Bom dia, vamos fazer o nosso trabalho hoje. O livro é o mesmo, Vida Feliz, Joana de Ângeles e Divaldo Franco. O nosso tema é o seguinte: ser amigo da verdade, sem a transformares numa arma de destruição ou de ofensa, né? O problema da gente querer ser o dono da verdade, nós nos esquecemos de que muitas vezes a nossa verdade é relativa, é de acordo com aquilo que eu vejo, que eu penso, e a dimensão do outro é diferente da minha. E o que a Joana está nos falando aqui é muito importante. Quando eu me coloco no lugar de que sou dono da verdade, muitas vezes eu uso essa minha verdade e ofendo as pessoas, né? Eu faço da minha verdade uma arma de destruição. Enquanto que a verdade, se eu preciso de falar com alguma coisa, eu preciso primeiro saber do contexto onde aconteceu a situação, por que aconteceu. Então, são muitas coisas, variáveis diferentes que nós devemos primeiro procurar para depois corrigir o outro. Então, a fala dela é: ser amigo da verdade, sem a transformares numa arma de destruição ou de ofensa. Porque quando você vai falar alguma coisa com alguém, se você fala com tanta raiva, com tanto ódio, com tanto como dono da verdade, você acaba machucando as pessoas ficam chateadas e, em vez de ajudar, nós acabamos prejudicando o outro. Vamos ver o que ela nos diz mais. Não é tanto o que se diz que oferece resultados positivos ou desagradáveis, mas a forma como se diz. Então, são várias as formas. Você pode chegar perto de alguém ou falar: fulano, o que você fez ali não é o certo, não é verdade aquilo que você falou. E a pessoa pode dizer: não, mas o que eu falei foi de acordo com isso, assim que eu vi, não é? Muitas vezes você olha para uma pessoa passando, veio só o finalzinho dela, chegando numa curva, você fala: fulano de tal passou, nem me cumprimentou, não me tratou direito. A hora que eu encontro com ela, eu falo: pois é, correu de mim ontem, não me cumprimentou. Essa era a minha verdade. Aí a pessoa: não te vi não, passei rápido. Que horas foi? Ah, não, realmente eu não olhei, não vi, não fiz. Então, a minha verdade era numa aparência. A outra era o que realmente a pessoa estava vivenciando. Então, gente, nós temos que nos colocar com muito cuidado quando queremos fazer uma colocação, principalmente em se tratando de querer dizer que a nossa verdade é a melhor. E também é o jeito de falar, é muito importante. O como falar, ele interfere muitíssimo naquilo que a gente vai comunicar à pessoa. Se eu falo com ódio, com raiva, a minha energia já chega antes de mim e prejudica demais aquele diálogo. Mas se a mesma coisa que eu quero falar, eu falo perguntando, questionando: aconteceu? Por que aconteceu? Como aconteceu? Uai, mas vai ser certo assim? Não está certo? São várias as formas de nós nos comunicarmos, sempre lembrando que o parâmetro para fazer as nossas coisas devem ser nós mesmos. Aí eu me perguntaria: como é que eu me sentiria se alguém chegasse perto de mim e já fosse dizendo como dono da verdade as coisas sem nem sequer saber o que aconteceu direito? Eu não gostaria, lógico que eu vou dizer que não gostaria. Então, a mesma coisa nós temos que observar quando formos falar com o outro. Vamos ver mais o que a Joana nos diz. Ademais, olha aqui, a tua pode não ser a verdade real, senão um reflexo dela. E mesmo que eu fosse, não estás autorizado a esgrimi-la com finalidades perturbadoras. Olha aqui como é importante, um pouco daquilo que eu falei anteriormente, né? A tua verdade pode não ser aquela que realmente é naquele momento. São várias as situações que nós desconhecemos na vida das pessoas. Mesmo que uma pessoa chegue perto de você: fulano, você fez isso, isso, isso. Nossa, isso tudo está errado, você não podia ter feito assim. Aí você fala assim: não, eu estou respondendo a uma situação X e Y que é diferente dessa que você está colocando. Então, o diálogo, o conhecimento, ele é muito importante.
Porque nós temos que conversar com o outro procurando ajudar e não exterminar o outro, que é o que ela fala aqui, né? E mesmo que eu fosse, não está autorizado a esgrimi-la, né? Com a finalidades perturbadoras. Eu chego falando com o outro como sou o dono da verdade, agredindo, brigando, xingando, ferindo a pessoa, né? Não podemos fazer isso, porque a gente não gostaria que as pessoas nos tratassem desse jeito, né? E as verdades sempre têm... A verdade tem que ser uma só, mas é preciso que eu conheça a real situação e não aquilo que eu imagino que é. Não aquilo que eu pude ver en passant. O final de uma história que eu nem ouvi o início da conversa, eu já estou reclamando, já estou agredindo, já estou dando o meu parecer de doutor da lei, não é? E não é assim. Nós temos que procurar, se é que nos é dado a oportunidade de comentarmos uma forma diferente daquela que foi tomada, é preciso que a gente venha conhecer tudo que foi falado antes, né? Vamos ver o que a Jona fala mais. Antes de assumires a postura de quem corrige e ensina com a verdade, coloca-te no lugar do outro, aquele a quem te irás dirigir, e a consciência te apontará o rumo a seguir e a melhor maneira de te expressares, né? Então, gente, é muito importante que ela está nos orientando aqui. Antes de assumir a postura de quem corrige e ensina com a verdade, coloca-te no lugar do outro, né? Então, você procura pensar, se fosse comigo, como é que eu teria reagido? Qual foi realmente a causa, né, que ocasionou determinada postura do outro? Procurar saber. Porque cada um de nós, gente, nós somos seres únicos. Tivemos um tipo de educação diferente, tivemos uma forma de vida diferente, temos um tipo de avaliar as coisas diferente. Então, uma mesma verdade pode ser vista sobre vários prismas. Então, não é dizer que aquela verdade não é verdade. Se é verdade, ela é incontestável. Agora, a forma de nos colocarmos frente às situações é que se difere. É o que a Jona está falando. Eu não tenho que usar uma verdade para destruir o outro. Chego perto da pessoa, por exemplo, a pessoa está doente, com a doença grave, né? E as pessoas estão tratando ali com cuidado. Quer dizer, você pode chegar perto da pessoa e dizer assim, já procurou um médico? Tem que fazer o tratamento direitinho e tal. Ou então eu digo, fulano de tal, você está com essa doença que não é curada, não adianta você tratar com ninguém não, porque você não vai ficar bom. Olha a diferença, não é? É uma diferença muito grande. Então, nós temos que ter caridade para falar com o outro. Para que o outro também, ao nos falar, possa também ter carinho, ter cuidado com as palavras para falar com a gente. Senão nós acabamos ferindo, magoando, revoltando o outro, em vez de ajudar. E também nos sentimos feridos, magoados, se alguém quer falar conosco uma verdade, né, de uma forma diferente. Então, gente, nós temos que ter muito cuidado, principalmente com os nossos amigos. Se nós podemos ajudar, procuremos olhar a forma. Como é que eu gostaria que a pessoa falasse para mim sobre determinado assunto? Como é que eu gostaria que fosse o pronunciamento dele, sem agressão, mas procurando perdoar, procurando desculpar, se for junto com a gente, e mostrando as várias outras facetas que nós não conhecemos. Então, em cada situação, é preciso que olhemos todo o contexto no qual a situação ocorreu. Porque a gente não tem, uma pessoa de fora, não tem o conhecimento ou a visão de tudo que está acontecendo naquele momento. Então, vamos, gente, procurar não ofender as pessoas com as nossas verdades nuas e cruas, como se fossem pessoas que nunca erramos, que nunca fizemos nada errado, que sempre estamos fazendo certo. Será? Se assim fosse, não estaríamos aqui neste planeta Terra, não é, gente? A nossa escola para corrigirmos a nós mesmos.
Então vamos lembrar, quando quisermos falar ou comentar a postura de alguém que a gente achou que não foi a melhor, a gente tem que saber como chegar até o outro. Que Jesus nos ensine a humildade, a paciência, a tolerância, o respeito pelas pessoas, como queremos que elas nos respeitem. Tenham uma boa tarde, uma boa semana, e se Jesus assim o permitir, estaremos aqui novamente no próximo sábado. Fiquem com Deus.